Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 8, capítulo 1, da Gênese, caráter da revelação espírita. Então nós ainda nos encontramos na questão de número 4, quando no vídeo anterior nós aqui encerramos no princípio do vídeo da questão de número 4, onde Kardec ele diz aqui assim: qual o papel do professor diante dos seus discípulos, senão o de um revelador? Então, essa questão nós já a esclarecemos em partes, Porque na íntegra, mesmo que eu quisesse, ou mesmo que a avó quisesse, não íamos ter assim tempo suficiente, porque só essa questão em si, ela ocuparia assim, de princípio, uns 100 vídeos. Só isso aqui, só para você ver, Qual o papel do professor diante dos seus discípulos, senão o de um revelador? Na íntegra, eu necessitaria de uns 100 vídeos de 26 minutos para poder esclarecer isso aqui. Então, o esmiuçamento, ele é apenas assim, como se diz o termo, só algumas pinceladas, porque não há como esclarecer tudo. Por mais que já tentamos esclarecer a respeito desse termo aqui. Qual o papel do professor diante dos seus discípulos, senão o de um revelador? Então, dando sequência, o professor lhes ensina o que eles não sabem. Agora, veja bem, de acordo com o que nós esclarecemos a respeito do professor, inicialmente, no outro vídeo, porque aqui não tem dislexia, por enquanto, Tem hora que tem sim, mas no livro da Gênese nós vamos ter que focar bastante. Então, eu não sei se você se lembra, porque aqui, vou repetir novamente. O professor lhes ensina o que eles não sabem. Então, isso aqui é relativo. E ao mesmo tempo é complexo. Porque eu não sei se você se lembra que dissemos aqui que o professor, nada mais, nada menos, ele leva os alunos a despertar. Quando o professor, ele leva os alunos a retirar o véu de sobre aquele vaso não, aquela vasilha com frutas sobre a mesa. Você se lembra da vasilha, Essa vasilha vai continuar até o fim da Gênesis.
Porque é nessa vasilha que mora a psicologia. Pode ser que lá no final a avó me permite esclarecer a respeito dessa psicologia da vasilha. Então, o professor, ele incentiva, ele mostra ao aluno, ele mostra que o aluno tem capacidade, que o aluno é detentor de um potencial, que ele naquele momento, ele não consegue, ele não está conseguindo enxergar esse potencial. Aí vem lá o professor e o incentiva a focar, a compenetrar, e automaticamente ele levanta o véu. E ao levantar o véu, obviamente, ele se depara com tanta coisa que ele pensa assim, mas é interessante. É interessante. Parece que eu conheço essa matéria há muito tempo. Parece que eu conheço essa pessoa. Parece que eu conheço isso, parece que eu conheço aquilo. Parece que tantas coisas têm desabrochado em mim. Parece que de um certo tempo para cá, parece que eu estou enxergando as coisas com outros olhos. Interessante. Então, se você observa, isso não foi o professor que ensinou. O professor, nada mais, nada menos, ajudou o aluno a retirar aquele véu de sobre toda aquela matéria, de todo aquele fato que o aluno trazia, só que numa condição letárgica, numa condição hibernada. A prova é que observa para você ver. Você acha, e se você acha, é com todo respeito. Esse cabelo parece estar incorporado. Ah, mas é assim mesmo, esquenta a cabeça com o cabelo. Você acha, com todo respeito, você acha que Alberto Einstein não teve professor? É lógico que teve, não é? Newton, né? Galilei, Lavoisier, todos tiveram professores. Laplace, né? Pierre-Simon Laplace. Todos tiveram professores. Agora, eu te faço aquela perguntinha assim, mais ou menos assim. Você acha que foram os professores que ensinaram a eles as matérias às quais eles defenderam, ou melhor, eles passaram a partir de então a defender? Por exemplo, você acha que foram os professores que ensinaram Galileu Galilei na astronomia a ser o que ele se tornou? Não. Galileu Galilei trouxe de vidas passadas, melhor, vamos tratar passado, ele trazia até aquele determinado momento. Ele precisou que um professor o incentivasse, retirando o véu sobre aquelas matérias,
para que ele se despertasse e acordasse, entendendo, não, é isso que eu quero, é astronomia. Você acha que os professores, eles, como por exemplo Copérnico, como por exemplo Lavoisier, por exemplo, você acha que o conhecimento todo que Albert Einstein passou a partir de então a demonstrar, você acha que ele absorveu tudo no professor? Não. Caso contrário, o professor é que teria se destacado no lugar de Albert Einstein. Então, olha só para você ver a importância de uns e de outros. Quantos médicos, né, tiveram lá os professores e tudo mais. Então, é um despertar, é um despertamento, desperta a pessoa. Então, os indivíduos trazem. Então, só olha para você ver, o professor lhes ensina o que eles não sabem. O professor, nessa questão aqui, porque isso aqui é relativo, e é complexo também. O professor lhes ensina o que eles não sabem. Pode ser na questão de que eles não sabem que são capazes, que são detentores de um potencial muito grande. Porque o professor, na verdade, não ensina nada. O professor não ensina nada. Entenda no bom sentido, de acordo com a lógica do espírito, da alma em processo de evolução. De acordo. Porque se a gente parar para analisar, aqueles que não raciocinam, aqueles que não estudam, de fato, nós temos que entender por aí. A missão do professor é ensinar. A missão dos pais de educar. A missão dos pais não é ensinar. A missão dos pais é educar. A missão dos professores não é educar. A missão dos professores é de ensinar. Mas ensinar o quê? Ensinar o caminho dos fatos. Agora, ensinar o caminho dos fatos, isso é tão relativo, né? Então, olha só, o professor lhes ensina o que eles não sabem, o que não teriam tempo. O que não teriam tempo, isso aqui é relativo. Nem possibilidade de descobrir por si mesmos. Sim, nem possibilidade de descobrir por si mesmos. Sim, porque como nós estamos desde o princípio aqui tratando a respeito dessa questão dos fatos, o professor, ele retira, ensina, ajuda o aluno a retirar o véu de sobre o objeto e deparar com a maçã, com a uva, com a pera, com o abacaxi e por aí em diante. Agora, é preciso entender
que em matéria de fatos, por que entra a relatividade? Por que entra o relativo e também a complexidade? Porque ao deparar-se com a uva, por exemplo, a uva ela é fato ou a uva é, vamos dizer assim, o efeito do fato? Por isso, digo o complexo. Mas o efeito do fato, sim, a uva se torna o efeito do fato. Mas por que o efeito do fato? Porque nós não podemos, em momento algum, nos deter de que a uva é fato. Porque a partir do momento que nós nos determos neste fator, nos acomodamos. E a partir de então, deixamos de estudar. Agora, você não acha que é necessário estudar a origem da uva? Porque se você opta em estudar a origem da uva, você vai perceber que a uva, ela realmente não é fato. Ela é a causa. Ela é a causa, ou melhor, ela é o efeito daquilo que nós acreditamos como fato. É muito simples, gente. Nós vamos acreditar. Por isso que devemos estudar. Porque conforme você estuda, você busca, através do microscópio no laboratório, nos laboratórios, entender os elementos que compõem a uva. Aí você pega a semente da uva e você ali desseca a semente da uva. Só que não basta você dessecar a semente da uva. Você tem que viajar no tempo através da sua percepção. Você tem que analisar as intempéries que aquela parreira, ou melhor, que aquela uva passou. Então, faça uma introspecção na uva para você ver a trajetória evolutiva dela, para chegar a um cacho de uva. Então, ao chegar no cacho de uva, você vai perceber que não é fato, e sim efeito daquilo que acreditamos ser fato. Acreditamos. Porque nós não podemos admitir como fato. Porque ao admitir como fato, obviamente, nos estacionamos. E a partir daquele momento, tudo passa
a ter princípio e a ter fim. E nós sabemos que tudo não tem princípio e não tem fim. Tudo é presente. Então, numa introspecção, analise para você ver a trajetória do cacho de uma uva. Volte para você ver. Quando na floração, a fecundação, antes da floração, antes da fecundação, a parreira, na introspecção da parreira, as intempéries que a parreira sofreu. No solo, no subsolo, a primeira planta, ali introduzida, mas veio de onde aquela primeira planta? Veio de uma semente. Então, uma introspecção na semente. De onde veio aquele princípio daquela parreira a qual você tem em mãos um cacho de uva? E por aí vai. Esse é o estudo dos fatos. Esse é o estudo dos fatos. Parece que é difícil, mas não é difícil. Então, olha só para você ver. O professor lhes ensina o que eles não sabem. Nós já esclarecemos. O que não teriam tempo. Isso é relativo também. Nem possibilidade de descobrir por si mesmos. É real, mas nós temos que entender também que o professor tudo não conhece. Se tem uma coisa que nós temos que ter em mente, é que com relação ao conhecimento, nós não temos conhecimento nenhum. Porque a ciência é obra coletiva dos séculos e de uma multidão de homens que trazem, cada qual, o seu contingente. É óbvio, que maravilha. Nem possibilidade de descobrir por si próprio. Porque a ciência é obra coletiva dos séculos. A ciência, ou as ciências, são obras coletivas dos séculos, de uma multidão de homens que trazem, cada qual, o seu contingente, a sua contribuição, a sua participação. Então, quantos milhares de cientistas existiram no passado? Quanto eles contribuíram em todas as áreas. E também não só o quanto eles contribuíram, como também para cá foram enviados para auxiliar e deixar aqui a obra. Então nós temos que entender uma coisa. Não podemos conceber o fato da relatividade a Albert Einstein. Porque é inadmissível conceber o fato
da relatividade, Albert Einstein. Porque ele não foi vamos dizer assim, ele não foi assim o criador da relatividade. Ele foi apenas aquele que desde existências passadas, estudando a lei da relatividade, nesta existência a qual ele apenas terminou de retirar o véu de sobre a letra. Não sei se você está conseguindo entender. Por que que o cérebro fica a mil? Porque, na verdade, todos os cientistas, nós vamos ter que ir para o próximo vídeo. Na verdade, todos os cientistas, nós não podemos conceber a eles o título de criadores das ciências. Até porque as ciências sempre independeram de todos esses. Esses apenas vieram com a missão de aflorar aqui na Terra. Nós vamos para o próximo vídeo.